Olá, meu nome é Renata, eu sou estudante do mestrado de matemática da UFV e eu vou falar sobre a classificação no disco de Poincaré do retrato de fase do modelo Ring-Selkirk. Então, no artigo utilizado como base para esse trabalho, os autores estudaram a dinâmica de um sistema de EDOs que modela as oscilações do processo glicolítico da levedura, dado por essas duas equações, onde as incógnitas x e y são concentrações não negativas e os KIs, para ir variando de 0 a 2, são reações constantes positivas. Então, nosso objetivo aqui é analisar qual é a dinâmica das soluções próximo a pontos singulares. Então, a primeira coisa que a gente faz é um reescalonamento do tempo e uma mudança de coordenadas com o objetivo de simplificar a estrutura daquele primeiro sistema e reduzir a quantidade de parâmetros. Então, após fazer esse reescalonamento de variáveis, aquele primeiro sistema pode ser escrito desta forma aqui, onde esse A aqui vai ser escrito em função daqueles KIs. Então, para A não nulo, nós temos que aquele sistema 2 possui um único ponto singular P0. Já para A igual a zero, nós vamos ter infinitos pontos singulares distribuídos ao longo do hiperbolóide 1 menos xy ao quadrado igual a zero. Além disso, nós temos que o campo associado àquele sistema 2 é dado desta forma. Então, nós temos que os valores dos autovalores da jacobiana deste campo aqui, avaliada no ponto P0, vão estar completamente determinados pelo valor que a gente atribuir ao parâmetro A. Desta forma, nós vamos ter essas possibilidades aqui, nós vamos ter essas classificações aqui, a depender do intervalo que o nosso parâmetro A pertencer. De um modo particular, para o caso em que A vale 1, nós vamos ter dois autovalores complexos conjugados. Então, neste caso, nós temos que P0 não vai ser uma singularidade hiperbólica. Para esse caso aqui, nós teremos um foco fraco. Além disso, se A for zero, aquele campo x pode ser reescrito dessa forma aqui. Então, a gente observa que a velocidade aqui na segunda coordenada é nula. Então, esse é o retrato de fase local associado a esse campo aqui. E essas linhas em rosa representam aqui os infinitos pontos singulares que a gente viu lá no início. Por outro lado, o lema 3, ele nos garante a não existência de soluções periódicas para o caso em que A é maior ou igual a 3. Isso significa que nós não teremos candidatos a ciclo limites para essa situação específica aqui. Okay? Então, agora, nós queremos analisar qual é a dinâmica ali das soluções para o caso infinito. Então, para isso, nós utilizamos a estratégia, a técnica da compactificação de Poincaré. O que é essa técnica? Basicamente, a gente tem um campo vetorial definido aqui no plano, no R2, e nós vamos induzir um campo aqui na esfera, na calota superior da esfera de Poincaré. E esse novo campo que a gente induziu, ele vai ser topologicamente equivalente ao primeiro. E além disso, nessa técnica, nós temos que o infinito ele vai ser enviado aqui no equador da esfera. Vai ser enviado em S1. Então, isso nos permite dizer o que acontece para o caso infinito. Além disso, para poder parametrizar a esfera, nós utilizamos cartas locais. Ao todo, são 6 cartas locais para parametrizar toda a esfera. Só que, como nós só queremos saber o que acontece aqui no equador, essas aqui, apenas a utilização dessas cartas é suficiente. Então, nós temos que a expressão da compactificação na carta 1 é dada desta forma. E nós teremos, para esse caso, duas singularidades. A primeira degenerada, formada por dois setores hiperbólicos e dois parabólicos, e a segunda vai ser do tipo nó hiperbólico instável. Esse caso aqui, considerando que A é não nulo. Então, nós temos aqui a representação do retrato de fase local, para o caso em que A vale 2, e as duas singularidades encontradas. Já na carta U2, nós temos que a expressão da compactificação é dada desta forma. Então, novamente, para A não nulo, nós temos duas singularidades. A primeira do tipo nó hiperbólico instável, e a segunda vai ser uma célula topológica, se A for maior do que zero, e vai ser um nó topológico estável, se A for menor do que zero. Então, aqui nós temos a representação para o caso em que A vale 2, e aqui a representação do retrato de fase para o caso em que A vale menos 2. Por outro lado, se A for zero, nós temos que essa é a expressão da compactificação na carta 1, e nós teremos um único ponto singular degenerado. Já na carta 2, nós temos que essa é a expressão do campo, e nós teremos novamente um único ponto singular, porém agora é uma singularidade semi-hiperbólica. E além disso, a velocidade na segunda coordenada aqui é nula. Então, esse é o retrato de fase no disco de Poincaré, para o caso em que A é negativo. Então, nós temos P0, uma única singularidade finita, e nós temos 6 singularidades infinitas distribuídas aqui no bordo do disco. Já para A igual a zero, nós temos infinitos pontos singulares finitos distribuídos nesta curva, e nós temos 4 pontos singulares infinitos. E por fim, para A maior do que zero, novamente nós teremos 6 singularidades infinitas e uma única singularidade finita, cuja dinâmica aqui, em torno da singularidade P0, vai depender do valor que a gente atribuir a A. Então, essas são as principais referências utilizadas para poder fazer esse trabalho. É só isso. Obrigada pela atenção.